Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 3, Mentes desequilibradas. Deus confiou a cada um de nós sagrados depósitos pelos quais nos considera responsáveis. É desígnio seu que eduquemos de tal modo a mente que sejamos aptos a exercitar os talentos que Ele nos deu, de maneira a efetuar o máximo bem e refletir a glória do doador. A Deus somos devedores de todas as faculdades mentais. Essas faculdades podem ser cultivadas, dirigidas e controladas de modo tão sábio que realizem o desígnio para que nos foram concedidas. É dever educar a mente de modo a manifestar as energias da alma e desenvolver cada faculdade. Quando todas as faculdades se acham em exercício, o intelecto será fortalecido e o desígnio para que elas foram dadas terá seu cumprimento. Muitos não fazem a maior soma de bem porque aplicam o intelecto em uma direção, negligenciando dar atenção às coisas para as quais julgam não ser aptos. Algumas faculdades fracas são assim deixadas inativas porque não é agradável o trabalho que as chamaria à atividade e lhes daria vigor. Todas as energias da mente devem ser exercitadas, todas as faculdades cultivadas. A percepção, o discernimento, a memória e todas as faculdades de raciocínio devem ter igual vigor, a fim de que a mente seja bem equilibrada. Caso certas faculdades sejam usadas em detrimento de outras, não se cumpre plenamente o objetivo de Deus em nós, pois todas essas faculdades têm que ver umas com as outras e são em alto grau interdependentes. Uma não pode ser eficientemente usada sem o funcionamento de todas, para que se possa manter cuidadosamente o equilíbrio. Se toda a atenção e força forem dadas a uma delas, enquanto as outras jazem inativas, aquela se desenvolverá vigorosamente e levará a extremos, visto nem todas haverem sido cultivadas. Algumas mentes são atrofiadas e não devidamente equilibradas. Todas as mentes não são constituídas naturalmente da mesma maneira. Temos mentes de várias espécies. Algumas são fortes em certos pontos e muito fracas em outros. Estas deficiências tão evidentes não precisam nem devem existir. Se os que as possuem fortalecessem os pontos fracos de seu caráter, mediante cultivo e exercício, eles se tornariam fortes. É agradável, mas não muito proveitoso, exercitar as faculdades naturalmente mais vigorosas, ao passo que negligenciamos as fracas, mas que necessitam ser cultivadas. As mais débeis devem receber a devida atenção para que todas as faculdades do intelecto sejam bem equilibradas, fazendo toda a sua parte como um maquinismo bem regulado. Dependemos de Deus para a conservação de todas as nossas faculdades. Os cristãos têm para com ele a obrigação de exercitar a mente de maneira que todas as faculdades sejam fortalecidas e desenvolvidas em maior plenitude. Se negligenciamos isso, elas nunca realizarão o desígnio para que foram destinadas. Não temos o direito de negligenciar nenhuma dessas faculdades a nós dadas por Deus. Vemos por toda parte pessoas obsessivas. São frequentemente sadias em todos os sentidos, menos um. A razão disso é que um órgão da mente foi mais exercitado enquanto outros foram deixados inativos. Aquele que esteve em uso constante tornou-se gasto, enfermo, e o homem tornou-se uma ruína. Deus não é glorificado com essa atitude. Houvesse tal pessoa cultivado todos os órgãos igualmente, todos teriam saudável desenvolvimento, não haveria sido lançado todo o trabalho sobre um e, portanto, nenhum se haveria esgotado. Os pastores devem guardar-se para não impedir os desígnios de Deus por causa dos próprios planos. Eles se acham em risco de oposição à obra de Deus, de limitarem seus trabalhos a certas localidades e não cultivarem especial interesse por essa divina obra em todos os seus vários departamentos. Alguns há que concentram a mente sobre um assunto, com exclusão de outros que podem ser de igual importância. São homens de uma única ideia.
Todas as energias de seu ser são concentradas no assunto sobre que sua mente é exercitada na ocasião. Todas as outras considerações são perdidas de vista. Esse tema favorito é a preocupação de seus pensamentos e o assunto de sua conversa. Toda prova que tiver relação com esse assunto é ansiosamente agarrada e aplicada, e tanto demoram nisso que as mentes se fatigam em acompanhá-los. Perde-se frequentemente tempo em explicar pontos da verdade realmente sem importância e que poderiam ser considerados corretos sem a apresentação de tantas provas, pois se demonstram por si mesmos. Mas aqueles que são reais, vitais, devem se tornar tão claros e convincentes quantos puderem fazer a linguagem e as provas. O poder de concentrar a mente em um assunto com exclusão de outros é bom até certo ponto. O constante exercício dessa faculdade, porém, gasta os órgãos chamados a esse trabalho. Isto lança grande sobrecarga sobre eles e o resultado é o fracasso em realizar a máxima quantidade de bem. O desgaste principal fica sobre determinada série de órgãos, enquanto os demais permanecem inativos. A mente não pode, assim, ser saudavelmente exercitada e, em consequência, é abreviada a vida. Todas as faculdades devem executar parte do trabalho, colaborando harmoniosamente, equilibrando-se uma à outra. Os que põem toda a energia de seu cérebro em um só assunto são grandemente deficientes em outros pontos pela razão de que as faculdades não são cultivadas igualmente. O assunto que está perante eles lhes prende a atenção, e são levados sempre avante e penetram cada vez mais profundamente na questão. Vêem conhecimento e clareza ao se interessarem e absorverem. Poucas, porém, são as mentes que os podem acompanhar, a menos que tenham dado ao assunto a mesma profundeza de pensamento. Há perigo de que esses homens arem e plantem a semente da verdade tão fundo que a tenra e preciosa haste jamais venha à superfície. Faz-se muitas vezes muito trabalho árduo que não é requerido e que não será apreciado. Casos que têm grande poder de concentração, cultivem essa faculdade com negligência de outras, não poderão possuir mente bem proporcionada. Assemelham-se às máquinas em que apenas um jogo de rodas funciona em determinado tempo. Enquanto algumas rodas se enferrujam por inatividade, outras se gastam por uso contínuo. Os homens que cultivam uma ou duas faculdades e não exercitam todas igualmente, não podem realizar metade do bem que Deus designou que fizessem no mundo. São homens unilaterais. Apenas metade da capacidade que Deus lhes deu é posta em uso, ao passo que a outra fica enferrujando na inatividade. Caso essa classe de mentalidade tenha uma obra especial a exigir consideração, não deve exercitar todas as suas energias naquele único ponto, com exclusão de todos os outros interesses. Enquanto tornam o assunto em consideração o objeto principal, outros ramos da obra devem merecer-lhes parte do tempo. Isso seria muito melhor para eles próprios e para a causa em geral. Um dos ramos da obra não deve receber atenção absoluta com exclusão de todos os outros. Em seus escritos, alguns precisam guardar-se constantemente quanto a não obscurecerem pontos que são evidentes, com amontoarem sobre eles muitos argumentos que não têm vivo interesse para o leitor. Se ele se detém tediosamente sobre certos pontos, dando todo o pormenor que lhes ocorre à mente, seu trabalho fica, por assim dizer, perdido. O interesse do leitor não será suficientemente profundo para seguir o assunto até o fim. Os pontos mais essenciais da verdade podem ser tornados indistintos, com dar-se atenção a todo pequenino pormenor. Abrange-se muito terreno, mas a obra em que se emprega tanto labor não é calculada a realizar a maior soma de benefício, despertando interesse geral. Nesta época em que as fábulas agradáveis andam flutuando no ambiente e atraindo a mente, a verdade apresentada em estilo fácil, confirmada com poucas provas vigorosas, é melhor que buscar e fazer uma série avassaladora de demonstrações,
pois então o ponto não fica tão claro em muitas mentes como antes de as objeções e evidências de serem apresentadas. Para muitos, as afirmações têm mais eficácia que as longas argumentações. Tomam muita coisa por certa. As provas não ajudam o caso na mente de pessoas assim. Adventistas oponentes. Nossos oponentes mais amargos se acham entre os adventistas do primeiro dia. Eles não se empenham no combate de modo honroso. Seguem qualquer conduta, por mais irrazoável e incoerente, para esconder a verdade e tentar fazer que pareça que a lei de Deus não está em vigor. Lisonjeiam-se de que o fim justifica os meios. Pessoas dentre eles, nas quais não tinham confiança, começarão um ataque contra o sábado do quarto mandamento e darão publicidade às suas afirmações, ainda que falsas, injustas e mesmo ridículas, se puderem fazê-las pesar contra a verdade que odeiam. Não devíamos ser movidos ou desconcertados por esta guerra injusta de pessoas irrazoáveis. Aqueles que recebem e se agradam com o que essas pessoas falam e escrevem contra a verdade não são aquelas que seriam convencidos da verdade ou que honrariam a causa de Deus se a aceitassem. Tempo e energia podem ser melhor empregados do que demorar-nos sobre os enganos de nossos oponentes que usam de calúnia e falsas representações. Enquanto tempo precioso é empregado seguindo as distorções e subterfúgios de oponentes desonestos, o povo que está aberto à convicção está perecendo por falta de conhecimento. Uma série de enganos tolos inventados pelo próprio Satanás recebe atenção, enquanto o povo está clamando por alimento, por sustento em tempo oportuno. Salmos, capítulo 104, verso 27. Pessoas que treinaram a mente para guerrear contra a verdade são usadas para manufaturar enganos. E não mostraremos sabedoria tomando-os de suas mãos e passando-os a milhares que jamais teriam pensado neles, não tivéssemos nós os publicado ao mundo. É isso que nossos oponentes querem que façamos. Querem ser notados e que publiquemos por eles. Isso é especialmente verdade a respeito de alguns. É seu objetivo principal escrever suas falsidades e representar mal a verdade e o caráter daqueles que amam e defendem a verdade. Eles desaparecerão mais rapidamente se forem ignorados, se deixarmos que seus erros e falsidades sejam tratados com desprezo silencioso. Eles não querem ser ignorados. Oposição é o elemento que amam. Não fosse por isso, teriam pouca influência. Os adventistas do primeiro dia, como uma classe, são os mais difíceis de serem alcançados. Geralmente rejeitam a verdade como faziam os judeus. Devíamos, tanto quanto possível, prosseguir como se essa gente não existisse. São elementos de confusão, e imoralidades existem entre eles em terrível profusão. Seria a maior calamidade se muitos deles abraçassem a verdade. Teriam de desaprender tudo e aprender de novo, ou nos causariam um grande problema. Há ocasiões em que suas deslumbrantes mistificações precisam ser contestadas. Quando esse for o caso, isso deve ser feito logo e em poucas palavras, e depois deveríamos prosseguir com o nosso trabalho. O plano do ensino de Cristo deve ser o nosso. Ele era franco e simples, indo diretamente à raiz da questão, e o desejo de todos era satisfeito. Não é o melhor procedimento ser explícito demais e dizer tudo o que pode ser dito sobre um ponto, quando uns poucos argumentos abrangeriam o assunto e seriam suficientes para todos os propósitos práticos a fim de convencer ou silenciar os oponentes. Vocês podem remover todos os argumentos hoje e fechar a boca de provocadores, de modo a não poderem dizer nada, e amanhã eles repetirão os mesmos argumentos. Assim será vez após vez, porque não amam a luz e não veem a luz, com receio de que sua escuridão e erro sejam removidos deles. É um plano melhor ter uma conversa de argumentos do que derramar um mundo de conhecimento sobre um assunto que poderia ser aceito sem argumento elaborado. O ministério de Cristo durou apenas 3 anos, e uma grande obra foi realizada neste curto período.
Nestes últimos dias, há uma grande obra a ser realizada em pouco tempo. Enquanto muitos estão se aprontando para fazer algo, seres humanos estão perecendo por falta de luz e conhecimento. Se homens que se empenham em apresentar e defender a verdade da Bíblia empenharem-se em examinar e mostrar o engano e inconsistência de homens que desonestamente mudam a verdade de Deus em mentira, Satanás suscitará oponentes suficientes para manter suas canetas constantemente em uso, enquanto outros ramos da obra serão deixados a sofrer. Precisamos ter mais do espírito daqueles homens que se empenharam em edificar os muros de Jerusalém. Estamos fazendo uma grande obra de modo que não podemos descer. Neemias, capítulo 6, verso 3. Se Satanás percebe que pode manter homens respondendo às objeções de oponentes e assim manter suas vozes silenciosas e impedir que façam a obra mais importante para o tempo presente, seu objetivo é alcançado. O livro Sabbath History tem sido retido do povo por demasiado tempo. As pessoas precisam dessa obra preciosa, mesmo se não a possuírem em toda a sua perfeição. Não pode ser jamais preparada de modo a silenciar plenamente oponentes irrazoáveis, que são instáveis e que torcem as Escrituras para sua própria perdição. Este é um mundo atarefado. Homens e mulheres empenhados na faina da vida não têm tempo para meditar ou mesmo ler a palavra de Deus o suficiente para compreender todas as suas verdades importantes. Argumentos longos e elaborados interessarão a bem poucos, pois o povo precisa ler enquanto corre. Vocês não podem remover as objeções ao mandamento do sábado da mente dos adventistas do primeiro dia, mais do que podia o Salvador do mundo, por seu grande poder e milagres, convencer os judeus de que ele era o Messias, uma vez que se tinham decidido a rejeitá-lo. Como os judeus obstinados e incrédulos, eles escolheram trevas em vez de luz. E mesmo se um anjo lhes falasse diretamente da corte celestial, diriam que foi Satanás. O mundo precisa de trabalho agora. Chamados vêm de todas as direções com o clamor macedônico. Passa e ajuda-nos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9. Argumentos simples e ao ponto, destacando-se como marcos quilométricos, farão mais para convencer as pessoas em geral do que uma longa série de argumentos que cobrem muito terreno, mas que ninguém, exceto mentes pesquisadoras, terão interesse de seguir. O livro Sabbath History deve ser dado ao povo. Enquanto uma edição está circulando e o povo está sendo beneficiado por ela, outras melhorias podem ser feitas até que seja feito tudo o que é possível para torná-lo perfeito. Nosso sucesso estará em alcançar mentes comuns. Aqueles que têm talento e posição estão tão exaltados acima da simplicidade da obra e tão satisfeitos consigo mesmos que não sentem necessidade da verdade. Estão exatamente onde os judeus estavam, cheios de justiça própria e autossuficiência. Estão sãos e não necessitam de médico. Marcos capítulo 2, verso 17.